coincidindo no ponto, necessariamente elas são iguais, né? Agora veja isso aqui, ó. Seja a equação diferencial f' de x igual a raiz quadrada de x vezes f de x. Ó, essa equação aí. Resolvê-la. Tá? Mas primeiro você observa o seguinte. Essa equação, para essa equação, você tem ela dessa forma. F de x é f de x, onde f de xy, a função que define a equação, é a raiz quadrada de x vezes y. E o domínio da f, é, portanto, o conjunto formado por cada x, y do R2, tal que x é maior do que zero e y maior do que zero, união com o conjunto formado por cada par x, y de R2, x é maior que ou igual a zero, y maior que ou igual a zero, tá? Que o produto dá maior do que ou igual a zero aqui, que eu pegar, né? Ou tal que x é o quê? Menor do que ou igual a zero e y menor do que ou igual a zero. É a união desses dois conjuntos cuja intersecção é o par ordenado 0, 0. Portanto, não é uma união disjunta, contrário do que está na nota, né? Na nota eu queria dizer, não é união disjunta e disse é união disjunta. Não é união disjunta, tá? Porque a interseção não é. Só que esse conjunto há um problema com ele. Ele não é aberto. Então essa equação aí, a f, a função que define, não satisfaz as hipóteses do teorema de existência e unicidade. Tá? Não tem nem derivada parcial em relação a x e a y no bordo. Tá? Porque a raiz quadrada não tem derivada no zero. Tá? Então, você olha para cá, tá? Se você pegar aqui, quem é o domínio dessa função? O domínio da função f grande, né? O domínio da função f grande é essa região aqui, unida com essa, incluindo o bordo. Você veja que tem derivada parcial x em relação a derivada parcial da f em relação a y aqui e aqui, porque ao longo dessa reta a função é nula, né? Tá? Mas não tem derivada parcial em relação a... Perdão. Mantém faz y igual a zero, né? Ela é constante, tá certo? Ela é constante. Então, tem derivada parcial em relação a y, não tem derivada em relação a x. Aqui, tá certo? Aqui tem derivada parcial em relação a y. No outro, entendido? Porque se eu deixo o x igual a zero, constante, a função f ela é nula ao longo daqui.
Então a derivada parcial em relação a y é zero. A derivada parcial em relação a x não tem. Aqui, o x é zero, né? Então ela é constante aqui. Ela é nula, a f grande, ao longo dessa reta. Significa que a derivada parcial em relação a x é zero, mas em relação a y não. Tá? Pode ver aí. Y não é. Só que esse domínio, o domínio da f é um conjunto que não é aberto, de fato ele é fechado, tá? Então não satisfaz as hipóteses do teorema do valor intermediário, teorema de existência e unicidade, tá? Teorema de existência e unicidade. É um problemão aí, né? Aí eu faço a seguinte coisa, contorno esse problema da seguinte maneira, ó, sejam ômega o conjunto dos pontos x, y pertencente a R2, tal que x maior do que zero e y é maior do que zero, união com o conjunto dos pontos x e y pertencente a R2, tal que x é negativo e o y é negativo. Então, o ômega, eu estou tirando esses pontos aqui, ó. Tirando isso. Esse é o ômega, que não é o domínio da f, mas está contido no domínio da f. Estou tirando até o zero. Então, seja um ômega igual a esse conjunto, que é um conjunto aberto, junção, união de dois abertos, eu vou pegar G como sendo a função f restrita a ômega, mesma lei, e a equação diferencial. F' de x igual a G de x, f de x. Que fica a mesma equação, que é o qual, que é igual a quê? Raiz de x, f de x. Mas eu estou pegando não no domínio da f, e sim em ômega, que é um conjunto aberto. Aí aqui vale o teorema de existência e unicidade, pois a f e a sua derivada parcial em relação a y são ambas contínuas aqui. Esse é o ômega. Então tem o teorema de existência e unicidade. Mas aí, eu não precisava nem apelar para esse teorema, eu apelo para garantir a existência, tá? E se precisar fazer. Você observa que a coisa é até mais simples. Porque veja o seguinte, ó. Se I contida em R é 1, então vamos chamar essa equação aqui de equação diferencial. Essa vai ser a equação diferencial 1. E essa daqui vai ser a equação diferencial 2. Tá bom? Então, se é um intervalo da reta, claro, e φ de I em R é uma solução da equação diferencial 2, dessa daqui, então, claramente, o I está contido no intervalo menos infinito 0, ou o I está contido no intervalo 0 mais infinito, tá certo? E
Claramente, φ de x é o quê? É diferente de zero para todo x pertencente a i. Claramente, porque se φ é solução, e se φ é solução de I em R, o i não pode conter o zero. Mas o i vai conter o zero. Aí vai ter zero, φ de zero, aqui dentro não, o zero não está aqui dentro. Por par ordenado x, φ de x pertencer a esse conjunto, o x tem que estar nesse intervalo, nessa reta, tirando o zero, tá? Então a solução ela é definida aqui, ó. E se ela é definida com o i aqui, o par x, φ de x para estar aqui dentro, o gráfico tem que estar aqui. Então φ de x aqui é sempre positiva. E se o i está aqui, φ de x vai ser sempre o quê? Negativo. Agora que vem a coisa para resolver a equação. Com i contido no intervalo 0 mais infinito, que é a primeira possibilidade, você tem o quê? Você tem que φ de x é positivo, qualquer que seja x pertencente a i, e assim, você tem que resolver pensando, e assim, como é que vai ficar a equação? Tá? Como ficará a equação? A equação é o que, ó? Φ' de x igual a raiz quadrada de x, φ de x, para todo x pertencente aí. Mas a raiz quadrada de x, φ de x, é raiz quadrada de x, vezes raiz quadrada de φ de x. Então você vai ter o quê? Φ' de x sobre a raiz quadrada de φ de x igual a raiz quadrada de x, qualquer que seja x pertencente aí. Não é não? Eu só fiz quebrar, tá certo? Porque como satisfaz a equação, φ de x é isso. Logo, a integral, ó, a integral de quê? De φ de x elevado a menos 1/2 vezes φ' de x, integral em x, isso aqui é 1 sobre a raiz quadrada de φ de x. É igual a integral de quem? De x elevado a 1/2, integral em x. Essa integral realizada em i. Daí, quanto é essa integral? Bem, isso aqui é o 1, ó. Enquanto quem é isso? É o d1. Quem é a integral de u elevado a menos 1/2 em u? U elevado a 1/2 sobre 1/2, que é menos 1/2 mais 1, né? U elevado a 1/2 sobre 1/2, que dá 2 raiz de u. Ou seja, essa integral aqui é 2 raiz quadrada de φ de x. E quanto é que dá essa integral aqui? X elevado a 3/2 sobre 3/2, ou seja, 2/3, tá certo? Da raiz quadrada de quem? De x ao terceiro, mais c. Qualquer que seja x pertencente a i, onde c é um número real. Ou seja, quem é φ de x? Raiz quadrada de φ de x é 1/3 disso, mais uma constante por 2, que é outra constante. Então, φ de x é o quê? Fica 1/3 da raiz quadrada de x3 mais c elevado aqui ao quadrado, certo? Né? Qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é um número real. Então isso eu resolvi com c
com I contido no intervalo zero mais infinito. Ou seja, eu achei todas as soluções não nulas cujos gráficos estão contidos aqui dentro. E só tem solução não nula, não pode ter solução nula. Porque o x, φ de x tem que estar aqui dentro, então o φ de x não pode encostar aqui o gráfico. Φ de x não pode ser zero, eu estou dentro desse conjunto. Tá, eu estou resolvendo essa equação diferencial aqui. Bem, agora vamos pegar com I contido aonde? No intervalo menos infinito, zero. Aí é que vem. Φ é solução. Com I contido no intervalo menos infinito, zero, o que é que eu posso afirmar sobre φ de x? Se o I está aqui. A φ de x está aqui. A φ está aqui, o gráfico. Então, φ de x é negativo. Para todo x pertencente a quem? A I. Tá? E assim. Quem é a raiz quadrada de A vezes B, se A e B são negativos? Com A e B negativos, quem é a raiz quadrada de A vezes B? É a raiz quadrada de menos A vezes menos B, não é? Então fica a raiz quadrada de menos A vezes a raiz quadrada de menos B. Então a conta tem que ser feita assim. Eu passo da equação, né? Porque você tem φ' de x é raiz quadrada de x, φ de x. Então eu vou ficar com o quê? Com φ' de x sobre raiz quadrada de menos φ de x, existe, igual a quê? Raiz quadrada de menos x. Qualquer que seja x pertencente a I, porque satisfaz a equação. Tá? Logo, aí vai ficar integral. Como é que fica a integral? A integral de 1 sobre raiz quadrada de menos φ de x. Faltando o quê? Φ' de x dx. É igual a integral de quem? De raiz quadrada de menos x, tá? Dx. Essa integral em só que para eu conseguir os meus propósitos, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, então fica menos aqui, certo? E multiplicando por menos 1, fica o quê? Vezes menos 1 dx. Estou multiplicando por menos 1, os dois lados, para resolver a integral. E aqui, ó, isso aqui é o U, né? Isso aqui é o V. V dV, U du. Então, integral de 1 sobre raiz de U em U, mesma coisa, 2 raiz de U. Então, eu fico com a seguinte coisa. 2 raiz quadrada de quem? De menos φ de x é igual a quê? Isso aqui fica, né? V elevado a 1/2. Então, isso aqui fica o quê? V elevado a 1/2, então fica
V elevado a 2/3 sobre V elevado a 1/2. Então fica V elevado a 3/2 sobre 3/2. Ou seja, 2/3 da raiz quadrada de V a terceira, do cubo de menos x, que é menos o cubo de x. Tá certo? Mais C. Qualquer que seja x pertencente aí, onde C é o número real. Ou seja, eu tenho φ de x. Só você passar para o outro lado, né? Divide por 2,